Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, você vai respondendo aqui mais uma questão de física para vocês, envolvendo aí a parte de dilatação térmica, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, a nossa meta, chegamos aí aos 37.300 inscritos, tá? Lembrando que o nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer 2 cards, um com o botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui. Olha só, a questão diz assim, ó, um cientista está à procura de um material que tenha coeficiente de dilatação alto. O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-las como suportes para os telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatar-se-iam bastante, elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente. Nos dias frios, as vigas encolheriam e o telhado abaixaria, não permitindo a circulação de ar. Após algumas experiências, ele obteve um composto com o qual fez uma barra. Em seguida, o cientista mediu o comprimento L da barra em função da temperatura T e obteve o gráfico a seguir, que é esse cara aqui, ó. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação linear do material produzido pelo cientista vale. Então, ele quer saber aqui o coeficiente de dilatação linear, tá bom? Então, veja só, sabemos que quando aumenta a temperatura, há uma dilatação, né, em dias quentes, e quando os dias são frios, vai haver uma contração, sem problema nenhum. Então, quando você olha para o gráfico, você percebe o seguinte, quando a temperatura, você tem que olhar aqui, ó, o gráfico me dá o comprimento e me dá a temperatura, tá bom? A temperatura ou o comprimento em função da temperatura. Então, quando a temperatura for 20, o comprimento é 2 metros. Quando a temperatura sobe para 220, o comprimento vai para 2,24, ou seja, o comprimento final. E aí, o que é que você vai ter, né? Para jogar na fórmula. A fórmula, como você percebe que é do comprimento, é ΔL igual a L0 alfa vezes ΔT de temperatura, tá? Professor, o que é a variação? Gente, a variação é o comprimento final menos o comprimento inicial, igual ao comprimento inicial alfa vezes ΔT. Eu fiz isso para a gente fazer a substituição direta, tá? Então a fórmula oficial é essa daqui, ó. Essa é a fórmula oficial, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Lembrando que ΔL é a variação de comprimento, o L0 é o comprimento inicial, o alfa é o coeficiente de dilatação linear e o ΔT, variação de temperatura. Quem é o delta? A variação é final menos inicial. Então, você tem que o comprimento final, 2,24. Então, você vai colocar aqui, ó, 2,24 menos o comprimento inicial, que é de quanto? De 2. Igual, que é o comprimento inicial? 2. Alfa, eu quero descobrir a variação de temperatura. É a temperatura final menos a inicial. Não é isso? Você já poderia estar fazendo direto isso. Mas vamos lá, 2,24 menos 2 vai dar 0,24. Igual a 2 vezes alfa vezes, qual é a temperatura final? 220 menos a inicial, que é quanto? 20. De forma que você tem 0,24 igual a 2 vezes alfa vezes 220 menos 20 vai dar 200. Então, você passa a ter tranquilamente que aqui fica 0,24 igual 2 vezes alfa vezes 200 vai dar 400 alfas, não é? O 400 está multiplicando, vai passar dividindo, então você vai ter 0,24 dividido por 400, tudo isso igual a alfa, logo você tem que a alfa vai ser igual. Então você tem duas possibilidades aqui. Eu prefiro sempre transformar tudo para a notação científica. 0,24
Em notação científica fica 24 vezes 10 a menos 2, que são duas casas decimais que você vai andar aqui, ó, 1, 2, tá? Por isso fica 24 vezes 10 a menos 2. E no denominador, que é 400, é 4 vezes 10 a segunda, tá? Por quê? Porque você vai estar voltando aqui, ó, duas casas. Aqui em cima foi para a direita, aí o expoente fica negativo. Embaixo, como vai para a esquerda, o expoente fica positivo. De forma que você vai ter 24 por 4 vai dar 6. 6 vezes 10 a quanto? Olha só, em cima eu tenho menos 2, né? Em cima eu tenho menos 2, embaixo eu tenho 10 a segunda. 10 a segunda está positivo, então quando ele subir, ele sobe negativo, então fica menos 2, tá? O primeiro menos 2 já está lá, esse que está positivo, quando ele sobe negativo. Professor, e se fosse negativo, subiria? Então positivo, tá bom? Mas a regrinha vai fazer o seguinte, quem está positivo embaixo, quando ele sobe positivo. É claro que é uma notação que você tem lá do fundamental da matemática. Quando é multiplicação de bases iguais, repete a base, somos expoentes. Aqui é uma divisão, repete a base, subtrai os expoentes. Tá? Então, quando esse está positivo, ele vai subir negativo. Então, você tem alfa é igual a 6 vezes 10a. Menos 2 vai dar menos 4 graus Celsius a menos 1. Por isso, a resposta aqui é a letra A. Tá bom? Então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!